Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPCast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós vamos falar sobre níveis de suporte no transtorno do espectro autista e como o autismo se apresenta na adolescência. Quem nos acompanha aqui no INPCast, gente, já sabe que nós falamos muito sobre o transtorno do espectro autista, mas quem não sabe... Gente, existe um espectro, de fato, né? Nenhum autista é igual ao outro e a incidência está altíssima. Isso significa que você vai ter um primo, um aluno, um sobrinho, de repente um paciente, enfim. Alguma pessoa vai ter o transtorno do espectro autista muito perto de você. E a gente tem um compromisso de trazer informação para saber como lidar com a neurodiversidade. Então, para falar sobre isso, nós estamos aqui com a doutora Ellen Siqueira. Doutora Ellen, muito obrigada por estar aqui falando com a gente hoje. Doutora Ellen é neurologista, neuropediatra, especializada em transtorno do espectro autista e TDAH. Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Esse assunto de hoje, que é sobre níveis de suporte, é um dos que traz mais dúvidas, assim. Sim. Todo mundo costuma perguntar muito sobre o nível de suporte, assim, todas as mães, todos os pais, os professores, todo mundo tem muita dúvida sobre esse aspecto. Então vai ser bem legal essa conversa nossa. Doutora Ellen, por que a neuropediatria? Como foi essa escolha? Então, quando eu comecei no internato, ver qual a área que eu gostaria mais, assim, eu sempre gostei muito de criança, eu achava muito legal, muito interessante. E foi muito, assim, meio mágico, assim, como que a criança se desenvolve, assim, né, e como que a criança ganha habilidades, assim, e como que a criança começa a falar e começa a andar, né, no começo não faz absolutamente nada, aquele bebezinho que não faz nada, até começar a se desenvolver, né, então é uma coisa muito interessante, assim, então eu achei muito legal, assim, a gente estudar isso e saber como funciona efetivamente, assim, né, então foi uma área que me chamou muita atenção mesmo. Desde os primeiros contatos. Legal. E a neurodiversidade? Como rolou essa paixão? Então, quando a gente começa a estudar a neuropediatria, é engraçado que tradicionalmente a neuropediatria ela é muito associada a questões motoras, assim, né? Tradicionalmente foi muito falado dentro de paralisia cerebral, epilepsia, né? E hoje é muito mais dentro de transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, pela incidência, né? Uma a cada 36 crianças autistas, uma a cada 20 crianças, 20 pessoas com TDAH e vários outros transtornos de neurodesenvolvimento, a gente pega muito isso, então a gente vê muito isso no dia a dia, né? Então é algo que a gente trabalha muito e aí a partir daí a gente tem que se especializar mesmo, né? Uhum. E acho que veio também assim, né? Eu tenho diagnóstico de TDAH já, diagnóstico tardio, assim, na fase adulta, né? Então acho que também foi interessante entender, assim, o funcionamento desse cérebro, assim, um pouco diferente, assim, né? Então acho que também chamou a atenção por isso, assim, né? Então, além de se achar, você falou, achei e quero apoiar também as outras pessoas. E até hoje em dia, ainda quando eu atendo um paciente, ou uma mãe, ou às vezes um pai, aí ele fala assim, eu tenho TDAH, e eu faço isso, eu falo assim, quase falo, então, fica tranquilo, assim mesmo. Então, ainda tem muito isso, assim, né, mas é interessante porque dá pra entender as dificuldades que a pessoa passa realmente no dia a dia, assim, né? Sim. E doutora Ellen, quais são as principais, falando agora sobre os níveis, né, de suporte, quais são os principais fatores ali, né, que vai determinando esses níveis? Antigamente era leve, moderado, severo, e depois isso foi se alterando, mas enfim, o que significa esses níveis, né, de suporte? Antes a gente falava a gente falava autismo leve, moderado, grave, né? Hoje a gente já não usa mais essa nomenclatura, a gente usa nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, né? A definição para como a gente faz o nível de suporte tá tudo lá no DSM-5, né? Então o DSM-5 é aquele livro, aquele manual que a gente usa para fazer diagnóstico de todas as condições neuropsiquiátricas. E aí lá tá dizendo, quando você precisa de pouco apoio, você é nível 1, quando você precisa de um apoio um pouco mais importante, você é nível 2, quando precisa de um apoio em quase todas as coisas do dia a dia, você é nível 3 de suporte. Quando a gente vai lá e olha o DSM-5, ele efetivamente é muito pouco claro, é muito subjetivo. Então, ele dá alguns exemplos, mas muito pouca coisa, assim. Então, de forma que não é muito evidente e muito objetivo isso.
Então, por isso que já fizeram alguns estudos, assim, uma criança vai para avaliação de vários especialistas, de um especialista, de outro, de um terceiro, neuropediatra, psiquiatra, experientes, tudo. E é muito comum eles não concordarem no nível de suporte. Então, é muito comum uma pessoa achar que é um nível 2 e outra achar que é nível 3 de suporte. Realmente porque o padrão não é muito claro, muito objetivo. Então, a pessoa pode ter muito comportamento repetitivo, por exemplo, então ter muita estereotipia, fica o tempo todo na estereotipia. Mas a fala é muito funcional e no dia a dia a pessoa é muito independente, a pessoa desfraudou, a pessoa come sozinha. Então, depende do que você olha, a pessoa pode ter mais ou menos necessidade de suporte, assim. E, além disso, de como você define o nível de suporte, dependendo do ambiente, você também pode ter um nível ou outro de suporte. Então, assim, eu sempre dou o exemplo de uma mãe que eu acompanho a criança, e aí a mãe, eu sempre converso e tal, claro, né? E aí ela disse que ela mudou muito o nível de suporte dependendo do que ela faz, assim. Então, ela começou a fazer algumas atividades um pouco mais sociais, assim, então, que exigiam muito socialmente dela. E aí, a partir desse momento, ela precisou de um apoio muito maior. E aí, graças a Deus, ela tinha um marido perto, que ajudou e apoiou tudo, né? Mas então, nesse momento, ela precisou de um pouco mais de apoio. Ela é nível 1 de suporte, mas nesse momento ela precisava de um pouco mais, e aí ela temporariamente ficou nível 2 de suporte. Então, existe, claro, a nomenclatura de nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, mas existem muitas pessoas que criticam essa nomenclatura por não ser muito objetiva e por ser variável de acordo com o ambiente em que a pessoa está. Então, se a gente for pensar na escola, por exemplo, quanto de apoio que a pessoa precisa, né? E em casa, o quanto de apoio, como é diferente, né? De um ambiente para outro, né? Então, existe, sim, a nomenclatura nível 1, nível 2 e nível 3, mas ela não necessariamente vai ser tão objetiva quanto a gente gostaria que fosse. E quando a gente fala em nível 3 de suporte, normalmente fala assim, olha mãe, quando tá recebendo diagnóstico, né? Olha mãe, seu filho tem nível 3 de suporte, meu Deus, parece que abriu um buraco e a gente entrou. Isso. Por que assusta tanto? Quando as mães me perguntam, assim, geralmente eu não falo sobre nível de suporte, mas quando as mães me perguntam, aí a gente conversa e eu falo sobre exatamente isso, que o nível de suporte não é muito objetivo, que a gente pode variar de acordo com o ambiente, de acordo com quem olha e tudo. Mas às vezes a pessoa quer realmente saber os detalhes, assim, né? E aí eu falo assim, ele agora, por exemplo, estaria entre o nível 2 de suporte com algumas características do nível 3, então ele provavelmente estaria mais para o nível 2. E aí a pessoa sempre fica muito abalada, assim, porque todo mundo espera que seja um nível 1 de suporte, né? Sim. Quando você tem uma necessidade maior, nível 2 ou nível 3, todo mundo fica muito assim, e agora, né? O que eu vou fazer, né? E aí eu sempre tento enfatizar que o nível de suporte, obviamente, é importante, mas é importante o que a gente está fazendo nesse momento, assim, né? Legal. É importante a gente ir atrás da terapia, a gente ir atrás da terapia que é necessária naquele caso, que é necessária naquele paciente, né? Legal. Fazer uma terapia bem direcionada e tudo. O nível de suporte, ele pode mudar de acordo com o ambiente, ele pode variar ao longo da vida, então isso não é exatamente o foco. O foco é você tratar o que a pessoa tem de dificuldade. Ou seja, é possível eu estar no nível 1, ir para o nível 2, flutuar do nível 3 para o nível 2, enfim. Isso. E é possível tanto ao longo da vida, então, por exemplo, uma criança pequena, de 2 anos, 3 anos, é muito difícil você definir nível de suporte, né? Porque nessa idade, por exemplo, tá quase todo mundo usando fralda, quase todo mundo falando muito pouco, com muito comportamento repetitivo, então com 2, 3 anos é muito pouco provável que tenha um nível 1 de suporte, geralmente é um nível 2 ou um nível 3. Com o tempo que você vai efetivamente saber o nível de suporte da pessoa. Então, lá pelos 8 anos, que vai começar a ter alfabetização, que você vai começar a ter a questão de fala e tudo, né? Mas é importante que depois que a pessoa, por exemplo, aos 14, 15 anos, ela tem já um nível de suporte, por exemplo, mais ou menos definido, mas é como esse caso dessa mãe que eu falei, dependendo do ambiente em que você tá, então, imagina, você tá trabalhando, nível de suporte, tá trabalhando, tem uma equipe boa do seu lado, colegas bons, chefe, tudo. Aí você é demitido. Aí você passa por um momento em que é mais estresse, mais dificuldade. Então, nesse momento, às vezes, temporariamente, a pessoa muda de nível de suporte. Então, isso pode acontecer e acontece com muita frequência, assim, né? E outra questão interessante é a gente falar das comorbidades também, né? Sim. E aí eu sempre conto esse exemplo dessa paciente minha, né? Que ela é, na verdade, adulta agora, que eu já acompanho há muitos anos, ela tem 21 ou 22 anos. E ela teve um diagnóstico de autismo tardio. E ela é autista. Teoricamente, ela era autista nível 1 de suporte com descalculia.
E aí a dificuldade muito intensa dela de saber números, de saber quantidade e tudo, né? De forma que ela não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Então ela não consegue, ela tem uma inteligência, um quociente de inteligência da média, só que ela tem tanta dificuldade de matemática que ela não consegue um trabalho. Porque né, questões financeiras, como vai lidar com isso, então é difícil as pessoas e as empresas entenderem isso, porque a pessoa não vai ter tanta facilidade em matemática, vai ter muita dificuldade, na verdade. Então, ela não conseguiu se inserir no mercado de trabalho. E aí ela mora com os pais, isso não é um problema, porque a família é ótima, mas eles se dão muito bem, mas ela não tem o nível de independência que a gente esperaria. Na verdade, não é nem tanto pelo nível de suporte do autismo em si, é mais pela comorbidade. Então, nem só existe o nível de autismo, o nível de suporte do autismo, mas a comorbidade em si, que também vai impactar. Se você fizer, por exemplo, um adolescente que faz um episódio depressivo grave, ele vai ficar também muito mais necessitado de suporte, né? E não só pelo autismo. E mesmo depois que ele passar o quadro depressivo, às vezes aquele nível de suporte ainda se mantém um pouco mais elevado. Então não é só o autismo, são as comorbidades também que a gente tem junto disso, né? E isso afeta o nível de suporte. Exatamente. Por mais que seja subjetivo, existem algumas características que são que né, norteiam para o nível 1, para o nível 2 e para o... Não tem nenhum exame específico, né? A gente não tem nenhuma ressonância, eletro, nenhum exame muito específico que a gente faça. A gente tem até o apoio, por exemplo, a gente pode fazer uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica pode auxiliar para ver se a pessoa tem um TDAH, se a pessoa tem uma deficiência intelectual e tudo, que isso também ajuda, né? Mas a definição de nível de suporte é realmente pelos critérios. Então, a quantidade de comunicação que a pessoa apresenta. Então, se a pessoa não tem uma comunicação funcional, ela já não é nível 1 de suporte, então ela já é um nível 2 de suporte, por exemplo. E a quantidade de comportamento repetitivo ou apego à rotina que ela tem. Então, às vezes a pessoa tem muito comportamento repetitivo o tempo todo. Tem uma fala super funcional, mas fica na estereotipia motora o tempo todo. Ou é muito cheio de rituais, muito cheio que aquilo atrapalha demais o dia a dia, a pessoa se desregula com muita facilidade. Então, isso a gente quer, o que a gente usa principalmente, tanto comportamento repetitivo quanto capacidade de comunicação em si e de socialização também, claro, né? Mas então, a gente vai analisar todas essas características para definir o nível de suporte melhor. E quais são os maiores desafios, doutora Ellen, que cada nível de suporte ali vai... No nível 3 de suporte, a gente tem a dificuldade maior de comportamentos interferentes ou inadequados, assim, né? Que são agressividade, às vezes autoagressividade, a pessoa se machuca, ou a pessoa machuca o outro, ou fica muito repetitivo numa estereotipia só, sem uma função muito clara, né? E a dificuldade, claro, de comunicação, né? Então, a gente tem um percentual aí de autistas que não vai ser verbal, e a gente não tem muito bem como saber quem vai ser verbal ou não, mas isso interfere diretamente no nível de suporte e interfere muito na qualidade de vida, né? Se a pessoa não pode pedir uma água, pedir um biscoito, pedir que quer ir ali, comer uma coisa ali, então tudo isso interfere, né? Então esse é o principal, esses dois são os principais desafios no nível 3 de suporte, né? Comportamentos inadequados, interferentes, agressivos e dificuldade de comunicação, né? No nível de suporte é muito mais questões associadas, assim, então transtorno de ansiedade, transtorno depressivo associado, e às vezes a dificuldade de você se inserir na sociedade, assim, né, porque você tem uma capacidade, você tem um potencial cognitivo, só que você não consegue efetivamente se inserir na sociedade porque você não é como os outros, assim, porque tem características diferentes, então às vezes as pessoas não entendem muito bem e não sabem como lidar. E olha o quão importante, né, a gente perceber que eu não sei se a gente pode falar assim, mas que existe esperança, né, tendo o tratamento, o suporte necessário na determinada fase do desenvolvimento, que ele tá ali, a criança tá, né, no boom ali do desenvolvimento, que tem mais chances, que tem mais oportunidades de aprendizado e que esse nível de suporte baixe, mas em determinadas outras fases pode acontecer essa flutuação entre os níveis. Isso. E qual que é o impacto nisso na família? E aí a gente, uma coisa importante é isso, que as intervenções precoces são sempre mais efetivas, assim, né? Então, quanto mais precoce, mais direcionada e
maneira bem feita, claro, né, bem direcionada realmente à terapia, melhor vão ser os resultados, assim, né? Mas isso não quer dizer que depois de um tempo que a terapia não tem resultado em criança maior, né? Quer dizer que os objetivos vão se modificando, né? A gente, às vezes, uma criança, por exemplo, de 14 anos, que é um nível 3 de suporte, nem sempre o objetivo principal vai ser a alfabetização naquele momento. Às vezes o objetivo vai ser a pessoa ter uma independência. A pessoa conseguir fazer as coisas sozinha, conseguir ir lá no banheiro, conseguir pegar uma comida. Então, os objetivos de tratamento modificam ao longo do tempo, né? Doutora Hélia, eu estava pensando aqui, você falando, né, às vezes a gente... Porque nós, às vezes, nós mães, né, temos uma demanda e fala assim, não, eu quero alfabetizar. Mas ele ainda tem várias outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Isso. E às vezes a gente, achando, né, que tá na fase da leitura ou que tá na fase... Porque ele já passou tantas outras fases, por exemplo... Tem crianças, o meu ainda tá na fralda. Então, assim, eu preciso focar ainda em questões ou de repente sensoriais ou de repente, né, da autonomia. E aí eu falo, não, mas ele precisa ler. Exatamente. Mãe, né? A gente quer muita coisa assim ao mesmo tempo. Claro, né? É natural, né, que a gente queira muito, né? Sim. Mas às vezes a gente tem que realmente direcionar e escolher alguns objetivos de tratamento, né? Assim, principais, né? Claro que a gente pode ter vários, mas pra você direcionar melhor, assim, né? Porque senão a gente quer muita coisa ao mesmo tempo e nem sempre aquilo vai ser alcançado imediatamente na velocidade que a gente gostaria, né? Porque a mãe tem uma ansiedade que fala, tem que fazer, tem que, né? Tem que diminuir esse nível de suporte. O que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer para melhorar? E assim, falando um pouquinho da história, né? O Arthur, eu já tinha uma outra carreira e me tornei psicóloga, me tornei terapeuta para ajudar outras crianças, mas o Arthur não queria fazer terapia comigo. Então eu acabei meio frustrada porque eu falei, gente, não deu, não colou com ele, porque eu queria literalmente que ele tivesse a maior oportunidade de desenvolvimento. Mas assim, isso cansou ele, isso estressou ele, isso me estressou, isso gerou um ambiente bem pesado, sabe, assim, porque ele queria a mãe dele, ele queria assistir às vezes uma televisão do meu lado, igual hoje ele me senta no sofá e senta em cima de mim, você vai ficar aqui. Pronto. Não sai. Então... E a gente tem essa necessidade, né? A gente como mãe tem essa necessidade de, às vezes, colocar o carro na frente dos bois. Por isso, tão importante a orientação médica também, exatamente, né? Porque é natural mesmo, né? A gente quer que se desenvolva, então a gente vê todas as lacunas do desenvolvimento, a gente vê tudo que a pessoa precisa desenvolver e a gente já quer desenvolver tudo ao mesmo tempo, assim, né? Exatamente. Mas nem sempre é o objetivo e nem sempre é possível naquele momento. A gente tem que ir com calma, assim, né? E eu sei que é difícil, claro, né? Porque a gente quer tudo rápido, óbvio. Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Ele olhava pra mim, tipo, mãe... Poxa vida, né? Não, mãe, não. E a gente já entende, assim, o rostinho dele de falar, não, mãe, você não. Pouco, né? E aí, com os terapeutas, ele é um príncipe. Agora, com a mãe dele, desespero de causa. Mais difícil. Não quer. Quando ele percebe que eu vou fazer qualquer coisa estruturada com ele, ele... Não. Não. E aí, a gente entra num processo de querer fazer tudo, né? E não pode. Eu tenho que me policiar o tempo todo. Porque, ele não faz, então eu vou fazer. Aí isso até prejudica o nível de suporte, né? A gente tem que ter a oportunidade de aprendizado também, né? Assim, que não quer dizer que vai deixar a criança fazer, porque realmente não vai dar certo às vezes. Mas você tem que dar a dica necessária naquele momento, você tem que dar o suporte necessário naquele momento, né? E tentar, claro, tirando aquilo ao máximo até ele conseguir fazer sozinho. Mas algumas coisas vão demorar mais tempo, né? Algumas coisas vão ser rápidas, outras vão ser bem mais lentas. Então, não adianta também você fazer tudo, porque senão também realmente ele não vai ter essa oportunidade de aprender, mas também não adianta você deixar lá e ele fazer sozinho, assim, que também não vai dar certo, né? Então tem que arrumar um meio termo, assim, né? E aí isso tem que ser bem com uma boa orientação do terapeuta, né? Porque nem sempre é fácil você saber qual é esse nível exato, né? Verdade. Então dica aí, mamães, deixar um pouquinho fazer, né? Eles fazerem sozinho, dando o nível de suporte e cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. Exatamente. Isso porque mesmo. Pode acabar atrapalhando. Pode. Atrapalha mesmo, assim, né? Então a gente tem que dar o suporte necessário, não de mais nem de menos, né? Sim. E é um termômetro meio difícil. É um equilíbrio difícil, é um equilíbrio bem difícil de conseguir. Doutora, assim, muito se fala em diagnóstico precoce, muito se fala em estimulação precoce, e a gente percebe que a criança na primeira fase ali do desenvolvimento, ou até na primeira infância, vamos dizer assim, né? Existe uma flexibilidade maior
uma aceitação, um acolhimento maior. Mas essas crianças vão crescer e vão se tornar adolescentes. E aí, muitas vezes, os desafios aparecem e de forma muito intensa às vezes. Como isso se apresenta na adolescência? Na adolescência muitas coisas se modificam, né? Às vezes a pessoa quer ser um pouco mais independente, mas nem sempre consegue ser tão independente quanto gostaria, né? Então às vezes isso afeta um pouco, às vezes a pessoa fica um pouco mais irritada. Existem uma série de mudanças hormonais mesmo, mudanças até cerebrais mesmo, né? Nessa faixa etária. Então é muito habitual que tenha mudanças de comportamento também. Então a pessoa passa por um período que às vezes fica mais irritada, ou às vezes fica mais... se irrita com tudo, assim, né? Na verdade, qualquer coisa que antes era muito mais fácil da pessoa aceitar, a pessoa já se chateou ali, né? Ou às vezes fica mais triste, isso também é uma coisa que acontece, ou às vezes atrapalha o sono um pouco mais, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar com cuidado, porque realmente a adolescência é um momento um pouco mais perigoso, assim, né? Nesse sentido. Doutor, e muitos deles tomam muitas medicações, né? Isso. E aí pode aflorar essa puberdade, antecipar essa puberdade. As medicações que a gente usa em si, elas não têm esse risco de puberdade precoce, assim. Legal. Mas o próprio autismo pode acontecer uma puberdade precoce. Então, a gente tem que tomar bem cuidado, assim, com isso. Então, a gente tem que ficar bem de olho, porque em alguns casos é necessário interromper ou bloquear a puberdade mesmo, assim, né? E como lidar com isso? Aí a gente precisa de um bom terapeuta nesse momento para orientar a mãe de como fazer essas orientações de sexualidade para a criança e tudo, né? De como fazer tanto a orientação de sexualidade como a orientação de reduzir irritabilidade, de como você lidar melhor com a pessoa e tudo. Então, é uma mudança total, né? Então, a gente precisa de uma boa orientação nessa idade, né? Doutora Ellen, quais são os principais desafios que os adolescentes com transtorno do espectro autista podem enfrentar ou enfrentam? Se a gente for pensar, eu acho interessante a gente dividir assim a pergunta, né? Depende um pouco do nível de suporte também, né? Se a gente estiver pensando nos autistas nível 1 de suporte, uma dificuldade grande é que, em geral, a vontade de socializar e a vontade de pertencer a grupos começa a aparecer mais nessa idade, né? E aí você começa a ficar mais clara a sua dificuldade de socialização, né? Não é que a socialização piora, suas habilidades pioram, não é isso. Mas a pessoa acaba tendo que fazer coisas cada vez mais complexas, entender coisas muito complexas e participar de rodinhas e falar sobre algumas coisas que não é do interesse, né? Então as dificuldades sociais ficam mais óbvias, não porque elas estão piores, mas porque a pessoa quer mais e aí fica chateada que não tem aquela habilidade, né? E aí é um risco bem grande de você desenvolver algum transtorno associado, né? Tradicionalmente, transtornos de ansiedade ou transtorno depressivo nessa idade são muito frequentes, né? Justamente por isso, porque você se depara com uma realidade que você não sabe como lidar, você não sabe o que fazer com aquilo. Você não tem aquela habilidade, mas você também queria participar, e aí você começa, às vezes tem um bullying na escola, alguma outra condição, e aí as coisas ficam mais difíceis, né? Isso dentro do nível 1 de suporte, assim, né? Dentro do nível 2 e nível 3 de suporte, as dificuldades são mais as questões de mudança hormonal, assim, então em que a pessoa, ela não tá preparada para as mudanças, assim, né? Saber como se autorregular, você tá de TPM, e aí como que você vai lidar com a mudança de hormônio, com a sua mudança de ânimo naquele momento, assim, né? Então é mais difícil, é difícil para todos os adolescentes, mas é mais difícil ainda para quando a pessoa não tem uma autorregulação emocional muito clara, assim, né? Então, é mais um desafio que a gente tem nessa faixa etária, né? Por isso que nessa faixa etária a gente precisa ter um apoio de bons terapeutas para conseguir ajudar muito nisso, né? Ou seja, a terapia continua sendo intensiva. Exatamente. Não necessariamente intensiva em termos de horas, assim, né? Tem que ser direcionada para aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. Então, por exemplo, no adolescente que está precisando de mais habilidade social, por exemplo, um autista nível 1 que não sabe muito bem como lidar, nem sempre o ideal seria você conseguir fazer uma terapia em grupo, com pessoas parecidas e tudo, né? Só que nem sempre isso é possível, né? Infelizmente, a gente nem sempre tem acesso também, né? No nível 3 de suporte, talvez você tenha que dar mais apoio ainda de como também a mãe, como a família vai lidar em relação à sexualidade e tudo. Então, são várias questões diferentes, né, que a gente tem que abordar nessa idade. E aí a saúde mental deles é afetado. Isso, é um risco bem maior nessa idade, realmente, de fazer. E todos os níveis de suporte podem fazer episódios de ansiedade, episódios depressivos, assim, né? Às vezes não fica tão claro que é um episódio de ansiedade, né? Mas a pessoa fica um pouco mais irritada, um pouco mais à flor da pele, assim, aí você imagina, talvez esteja mais ansioso, né? E em nível 1 de suporte, às vezes é um pouco mais fácil de você perceber, e às vezes a pessoa consegue dizer que tá triste, né? Nem sempre, né? Mas às vezes a pessoa consegue te dizer que tá triste, que tá chateado, que tá desanimado, né?
Mas nem sempre é fácil. Pois é. Você tá falando, eu ia falar senhora, mas você tá falando. Você. E eu tô resgatando aqui, né, como essa habilidade precisa ser desenvolvida lá na infância, lá no precoce, para que essa comunicação seja efetiva. Mas quando não tem essa comunicação tão efetiva, quais são os sinais e sintomas que, assim, quem tá de fora percebe que ele pode vir apresentando e fala, olha, tá mais irritado, de repente... Porque existem comportamentos, eu acho que no nível 3 de suporte, que são mais visíveis, né? Porque eles têm a heteroagressão e a autoagressão. Isso. E às vezes a gente confunde a personalidade dele. Isso. E na realidade ele tá no momento mais difícil. Mais assim, difícil. Né? Aí geralmente no nível 3 você percebe isso, né? Assim, comportamentos interferentes, agressividade, irritabilidade, pior no sono e tudo, né? Mas às vezes a pessoa vai conseguir te dizer claramente o que tá acontecendo, ou você vai perceber alguma mudança de comportamento. Qualquer mudança de comportamento você já tem que investigar o que é que tá acontecendo, né? Porque não é fácil. Não é fácil identificar às vezes, né? Porque a gente tem que ficar tateando ali, né? Isso. Será que isso é isso? Será que aquilo é aquilo? E aí tem que fazer meio que uma tarefa de detetive, assim, né? E a gente não tem todas as pistas, né? Então a gente vai tentando, às vezes a gente tenta adivinhar, nem sempre a gente adivinha certo, né? Então a gente tem que tentar identificar, né? E às vezes a gente terceiriza isso, né? Aí a gente fala assim, aí a gente leva pro médico e fala, olha, tá acontecendo isso. O que você acha? E nem sempre o médico vai saber, porque também tem que observar em vários ambientes, o que não é fácil pra ninguém, óbvio, também não é fácil pra família, né? Mas é complicado, porque você precisa fazer realmente um trabalho de formiguinha pra tentar identificar o que é, né? E por isso, esse diagnóstico, eu não sei nem se diagnóstico, mas esse tratamento humanizado. Porque às vezes a gente vai em alguns médicos que nem olham pra gente e falam assim, seu filho é autismo, tá tudo certo, é assim mesmo, é comportamento visível para autista, então toma esse remedinho aqui que ele vai melhorar. E é esse tratamento humanizado, do olhar, de acolher essa mãe, de acolher essa família. Porque é complicado mesmo, são muitas demandas, muitas coisas que a pessoa não estava preparada ou esperava lidar, assim, né? Sim. Então são coisas que vale a pena que a pessoa tem que ser acolhida mesmo, né? Você tem que entender que aquilo é um momento às vezes difícil, que tem coisas que a pessoa não vai saber lidar, né? Então tem que dar esse apoio mesmo, com certeza. Porque desenvolvimento não é uma coisa muito clara da gente observar, principalmente nas mães de primeira viagem. Isso. Né? Às vezes, quando tem um outro filho que consegue, eu não gosto muito dessa palavra, mas a comparação, começa a entender um pouquinho, olha, eu acho que nessa fase ele vai começar a fazer amigos, ou vai começar a querer namorar, ou vai... E aí começa a ter um pouquinho de norte. Isso. Mas quando não tem... Fica bem mais complicado. Fica. E aí eu já cheguei descabelado, pelo amor de Deus, e agora? O que ele tá querendo fazer? Aonde a gente pode buscar, doutora, informação dos marcos do desenvolvimento, por exemplo? A gente tem muita informação, assim, até na caderneta de vacina, a gente tem, né, na caderneta de vacinação, a gente tem já os marcos de desenvolvimento. Até recentemente teve uma polêmica em relação à retirada ou não do MCHAT, da caderneta de vacinação. O MCHAT é uma escala de triagem que a gente usa, né, para triar. Então, assim, para ver se tem algum risco de um atraso de desenvolvimento e um autismo, né, no caso principalmente de autismo. Mas os marcos de desenvolvimento estão lá bem especificados, assim, né? E além dos marcos na caderneta de vacinação, para o pediatra também ajudar nessa questão, né, auxiliar e orientar e tudo isso, né? Doutora Ellen, eu passei por uma dificuldade lá atrás, que eu levava no pediatra e o pediatra falava assim, nossa, mas ele tá um touro! Nossa, mas ele tá crescendo, olha como ele tá mamando bem! E a gente fala assim, é alguma coisa que não tá encaixando. E aí, as coisas não sei se perdem, eu não sei se era a informação que não era tão disseminada antes, enfim, hoje... Não sei se é porque eu também estou ali, né, dentro da comunidade de autismo, vendo aquilo todos os dias, a gente já consegue identificar algumas coisas. A gente bate o olho e já consegue. Mas na minha época, 8 anos atrás, Arthur tem 9, vai fazer 9, há 8, 7 anos atrás, não tinha tanta informação. Não tinha. Hoje em dia, a vantagem de a gente ter essa questão de mídia social, de tudo, a gente consegue uma informação maior. Claro que tem que ver a fonte, né? Claro, mas é uma fonte de informações boa, desde que você acha que realmente é uma segura, né? Aquela informação é segura, né? Pois é, por isso trouxemos a doutora Ellen aqui, gente, porque olha... Informação, a gente não acha em qualquer lugar, né? Então busquem fontes seguras, busquem fontes, porque eu quando fui lá no Google, eu vi... coisas assim que
completamente desesperançosas. Então foi um trauma muito grande e ao invés disso, hoje a gente está buscando, né, o Instagram da doutora Ellen, tem informação assim, pode falar, doutora Ellen, seu Instagram. @Ellen Siqueira Neuroped. Porque, gente, informação é vida, porque a gente, por mais desafiador que seja, quando a gente conhece pelo menos um pouquinho, a gente consegue manejar. Isso. A gente consegue ali ter um jogo de cintura para lidar com os desafios da vida. Isso, exatamente. Né? A gente sabe o que esperar, mais ou menos, ou pelo menos a gente sabe que aquilo é o que é, dentro daquela condição, é o que acontece. Vamos tentar fazer alguma coisa e tal, vamos tentar ir atrás de uma informação, de uma terapia adequada, né? Ajuda muito. E você acha, doutora Ellen, que a comunidade médica está se adaptando melhor a essa nova realidade? Eu acho que estamos começando, assim, né, ainda, né, agora, quem deveria fazer essa identificação de sinal de alarme, de autismo, ou de qualquer outro atraso de desenvolvimento, assim, realmente é o pediatra, né, mas tem muitos pediatras que não tiveram muito isso na formação, né, a maioria da residência de pediatria não tem muito isso, aí a gente vê isso na residência de neuropediatria, quem vai ser neuropediatra, mas o pediatra geral muitas vezes não tem essa informação, então precisaria ter mais disso, assim, né. Mas eu acho que pelo menos hoje em dia está se falando mais sobre isso, que já é o primeiro passo, assim, né? Porque é uma busca, assim... Hoje eu acho que um pouco menor, mas antes a busca foi intensa e tensa. Foi uma experiência tensa e intensa, porque a gente está lidando com o diagnóstico que, né, assim, quando pensa assim, em diagnóstico, a gente já pensa em doença. Isso. Lembrando que autismo não é doença, é uma condição, mas a gente, no primeiro momento, se sente perdida. É uma situação complicada mesmo, né? Sim. E aí a importância, né, do médico saber o que tá fazendo, da indicação dos melhores tratamentos. Isso, e esse conhecimento você começou a buscar, né? Para desempenhar esse acolhimento também, né? E tem que ter, né? Porque a criança tá ali pipocando no seu consultório e a mãe tá aqui falando, né, daquela coisa toda, e você tem que estar ali com um olho... em tudo, o olho na criança e na mãe ao mesmo tempo. Observando, porque ela tem que se sentir ouvida. Isso. E a criança, você precisa observar o comportamento dela. Isso. Porque o diagnóstico é feito de forma clínica, só por meio de sintomas, né? O que você está observando, o que a mãe te traz, a família te traz como um todo, a escola traz, os terapeutas, e o que você observa ali no momento da consulta, né? Doutora Ellie, sensacional. E aí, nós vamos partir por umas perguntas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e aí algumas mães mandaram perguntas, e aí vamos dar luz para as perguntas que fizeram. A primeira pergunta é aquela pergunta que eu acho que eu já fiz 1 milhão de vezes. Será que meu filho vai falar? Né? A pergunta é assim: eu queria saber se um autista não verbal na infância tem a possibilidade de se tornar verbal no futuro. Infelizmente, a medicina como um todo e a neuropediatria não é muito boa para definir, assim, futuro, assim, saber evolução com detalhes, assim, né? Tem algumas condições que até a gente sabe, às vezes alguma condição genética específica, que dentro daquela condição genética, dentro daquela síndrome, é muito improvável que a pessoa fale, mas ainda sim é uma estatística, assim, né? Não é uma coisa 100%. Mas a maioria das vezes a gente não tem muito bem como saber isso, assim, a gente tem como saber que a chance maior, por exemplo, de fala, de comunicação verbal, até os 7, 8 anos, mas isso não é para todo mundo, então depois tem criança que começa a falar, eu mesmo já tive pacientes que começaram a falar com 9, 10 anos de idade. Tem alguns autistas que falam e tem um repertório muito grande de palavras até, mas eles não têm muita intenção de comunicar, então assim, fala só quando é muito, extremamente necessário, assim, então, e fala com muita perfeição, quando fala perfeito. Mas isso não é só não é comunicação, não é isso. A fala tem que ter uma intenção, um objetivo, né? Então, se a pessoa só fala bola, não quer dizer nada. Você quer estar pedindo uma bola? Você tá falando que a bola é vermelha? Você tá querendo dizer o quê com aquela bola, né? Então, só falar também não é tudo, né? A gente tem que falar com um objetivo de comunicação, né? Tem criança que fala e só repete frase de desenho. E só repete frase de desenho, que também não é uma forma, às vezes até é uma forma de comunicação, às vezes ele usa uma frase da Peppa emprestada para dizer que quer alguma coisa,
exatamente como a Peppa faz no desenho, por exemplo, mas às vezes é só uma repetição sem sentido. Então, a fala é algo importante, mas a comunicação é algo mais importante ainda. Então, tem alguns autistas que falam muito, mas não efetivamente se comunicam. Então, o que eu sempre falo para as mães, assim, é que, infelizmente, não tem como a gente ter essa certeza. A gente ainda, muita coisa a gente não conhece ainda dentro de transtorno de neurodesenvolvimento e autismo. O que a gente sabe, de novo, é o que a gente sabe para tudo, né? Assim, que intervenções mais precoces, quanto mais cedo, melhor, né? Então, quanto mais cedo e mais bem feito, óbvio, melhor o resultado, assim, né? Mas não tem como a gente prever, realmente, infelizmente, né? O que vai acontecer. A gente gostaria, né? Até pra gente dar, às vezes, uma ideia para os pais, assim, né? Pensarem como vai ser o futuro, o que eu vou ter que fazer, mas a gente ainda não tem como ter essa certeza, infelizmente. Pensando em futuro, né? Pensando em futuro e na expectativa, né? A nossa terapeuta ocupacional aqui fez uma pergunta também sobre como lidar com essa expectativa materna, paterna dos cuidadores e, de fato, o qual ali se a criança apresenta os comportamentos que a criança vai apresentando ali no dia, naquele momento, né? Então, porque gente, eu sou a mãe louca mesmo, eu quero que o menino voe, mas aí como é que a terapeuta pode falar pra mim sem que eu queira desmaiar, né, quando receber isso e é difícil, como assim, informação. Né? E é realmente difícil, porque a gente espera que a pessoa tenha um desenvolvimento meio linear, né? Porque é o que acontece sempre, assim, tudo vai junto, né? Então a criança começa a andar, falar, aprender as coisas, se comunicar, e vai tudo junto, assim, a criança típica, né? E aí, na criança atípica, nem sempre vai tudo junto. Então, às vezes, uma área se desenvolve mais que a outra, numa hora, às vezes vai mais a fala, às vezes vai mais a independência de dia a dia. Então, nem sempre as coisas vão juntas, assim, né? E aí, o que eu acho importante é mostrar, assim, você ter informações para mostrar para essa mãe, assim, né? Falar assim, ó, antes ele fazia isso, e aí você ter até, se tiver uma coisa objetiva, melhor ainda, né? Assim, ó, antes ele falava 3 palavras, agora ele tá falando 10 palavras. A gente gostaria que ele estivesse falando 200, 1000 palavras? Óbvio, mas já foi um ganho, assim, né? Então, é importante também mostrar o ganho que a pessoa teve, porque às vezes, se uma terapia tá sendo bem feita, é para ter algum ganho, mas nem sempre na velocidade que a gente gostaria, claro, né? Mas é para ter algum ganho ao longo do tempo. Então, é importante mostrar, ó, teve essa melhora, eu sei que a gente queria mais, mas já teve isso, agora, ó, isso aqui não teve tanto, vamos desenvolver mais essa área, né? Porque mãe tem uma tendência sempre a achar que não tá bom, né? E a gente sempre quer mais, assim, todo mundo quer mais, que quer se desenvolver rápido e tudo, né? Que a terapia não tá dando certo. Eu tô pagando a terapeuta pra brincar. É isso, porque a expectativa, o que vai acontecer, por isso que eu acho que vale a pena muito essas coisas de parâmetros objetivos por causa disso, porque você vê realmente, assim, ó, melhorou, no que não melhorou, o que avançou, o que não avançou, sabe? Porque isso ajuda até você mesmo ter a noção, assim, né? Sim. E vamos para a próxima pergunta. Meu filho recebeu o diagnóstico de TEA o ano passado, nível 1 de suporte, mas ele desenvolveu tanto que eu fico com receio do diagnóstico. Ele vai completar 8 anos em julho e a sua principal dificuldade era a fala e a socialização. Ele começou a falar aos 4 anos. Então a pergunta é possível que o diagnóstico dentro do espectro mude após a evolução clínica? Essa é uma das grandes dúvidas, assim, né? Na teoria, uma vez que você está dentro do espectro, você está dentro do espectro o resto da vida. Então, uma vez que você é autista o resto da vida. Existem, sim, alguns estudos que mostram, estudos até de boa qualidade, realmente, que mostram que existe um percentual, até 5 a 10% das crianças que poderia sair do espectro, assim, que eles chamam, na verdade, de resultado ótimo, assim, é o nome que se dá no inglês, né? Mas existe uma série de dúvidas em relação a esses estudos, porque a gente não tem certeza como que foi acompanhado e por quanto tempo, né? Será que essa pessoa que você viu, nossa, ela evoluiu muito, ela aparentemente está fora do espectro, mas você acompanhou essa pessoa depois? Ela realmente não teve nenhuma mais dificuldade? Será que ela não está só camuflando as dificuldades? Será que você só não está percebendo com tanta clareza? Então, apesar de existir esse dado na literatura, a maioria das pessoas concorda que, sendo uma questão genética, a maioria dos casos são genéticos. Se você tem uma alteração da neurofisiologia cerebral, da neurobiologia, não faz muito sentido aquilo desaparecer com o tempo, né? Então, o que a maioria das pessoas imagina é que tem esse percentual que realmente evolui muito e que fica com poucas características. Mas será que essa pessoa, se você observar bem, ela não tem alguma dificuldade? Será que, por exemplo, agora ele está com 8 anos, será que na adolescência, com 15 anos, você vai realmente perceber que ele não tem dificuldade social? Será que ele vai conseguir se incluir no grupo de amigos? Ele vai conseguir fazer tudo o que ele gostaria de fazer?
fazer? Será que algum comportamento repetitivo diferente vai aparecer? Então, o que muitas pessoas imaginam é que esse grupo, mesmo esse grupo que teoricamente não tem mais característica, talvez tenha ao longo do tempo, talvez você só não esteja observando naquele momento. Então, eu e a maioria dos neuropediatras acredita que realmente não existe como você sair do espectro por conta disso, porque teoricamente é uma alteração neurobiológica que não vai se modificar, né? Mas existem realmente pessoas que evoluem muito e que ficam com poucos sintomas e muita funcionalidade, no sentido de que você tem uma independência grande, de você trabalha, você casa, você tem filhos, tem toda uma responsabilidade que você consegue, mas às custas de algum esforço e às custas de algum suporte, né? Sempre vai ter algum suporte em algum momento, né? E às custas da saúde mental, às vezes, exatamente, né? Exatamente. Às vezes a pessoa camufla, a pessoa está se esforçando mais, mas a pessoa está tendo um transtorno de ansiedade importante. Então sempre tem alguma questão associada, né? Sim, sim. Agora, fugindo um pouquinho disso, uma pergunta minha mesmo. O excesso de telas, o quão prejudicial é? Primeiro, assim, não existe o que muita gente... e volta e me aparece na mídia isso, não existe o autismo virtual, né? Então não existe autismo causado por telas, né? O autismo é uma condição genética, altamente genética, a maioria dos casos são, e que você tem uma alteração no cérebro mesmo. Então a tela não causa isso. Mas é claro que a tela pode piorar, né? Porque a tela não faz exatamente o que a gente não gostaria que fizesse. Então a pessoa tem que ficar parada e só recebe uma informação. Então você não tem que dar uma resposta, você não tem que fazer nada, né? Pro autista é exatamente isso que ele tem a dificuldade, né? De dar o turno, de falar, de responder, de pedir. Então não é o ideal, realmente, né? E aí a gente tem a orientação da quantidade de tempo de tela por dia, né? Que a orientação hoje é 2 horas de tempo de tela por dia. Mas a gente sabe que no dia a dia às vezes é complicado você realmente alcançar esse objetivo, assim, Sim. né? Então, às vezes a pessoa tem que esperar um pouco, e aí a mãe tem que fazer a comida, tem que fazer o almoço, tem que ir lá cuidar do irmão, então nem sempre a gente é possível, né? Sim. Mas é prejudicial nesse sentido, porque você não está estimulando uma habilidade que a pessoa precisa, você está estimulando às vezes a pessoa, às vezes fica no hiperfoco, fica na letra, no número, na mesma musiquinha que ela gosta, fica assistindo 20 mil vezes a mesma coisa, não está desenvolvendo novas habilidades nesse sentido, né? Sim. Mas é difícil você alcançar esse objetivo assim, de 2 horas por dia, né? Porque às vezes eu quero chegar em casa, descansar um pouquinho e o Arthur tá ali na tela e ele ama letras, ele tá no hiperfoco da leitura. Então, o mesmo vídeo o tempo todo. Aí eu falo, não senhor, pode trocar. Aí ele tem um hiperfoco, sabe de quê? De abertura de Jornal Nacional. Então ele fica fantástico, vinhetas, né? JN. Ele fica JN, comida não pede, mas JN tá lá. Então, JN, YouTube. Então, assim, o quanto isso pode estimular também o hiperfoco, né? Exatamente, que a pessoa fica realmente mais repetitiva, né? E aí eu falo, troca. Aí ele, tipo, tá bom, fazer o quê? Que saco, vou lá e troco o negócio, né? Mas esse excesso pode intensificar, então, os sintomas. E pode que realmente a pessoa não está sendo estimulada exatamente e está fazendo uma coisa um pouco mais repetitiva, né? Então não é tão ideal, né? Esses dias, doutora Ellen, eu tava brincando com ele. E assim, a gente mora em apartamento, e menino de apartamento, né? E aí eu fui andar na rua com ele, na cidadezinha onde a minha mãe mora, e ele caiu. Eu falei, tá vendo, filho? Isso é meio fio. Isso aqui é um asfalto. Isso aqui, né? Porque ele abriu ali, tipo, gente, onde eu tô? Que lugar enorme é esse aqui? Então, essa percepção precisa ampliar aí na tela. Não vai, exatamente. Não vai. Doutora Ellen, agora um recado, uma dica para as mães que estão passando por esse desafio, ou até mesmo para os adolescentes que estão assistindo a gente, para que eles tenham uma melhor autonomia ou independência, enfim. Você pode dar um recado para o nosso público, por favor? Eu acho que a dica principal, assim, o principal foco de tudo é o que a gente estava conversando em relação à informação. Então, o que eu diria é procure mais informação. Procure para as mães, procurar informação sobre o que é o autismo, como estimular, como fazer para lidar com as dificuldades. O adolescente vai atrás de pessoas parecidas, vai atrás de grupos de crianças, grupos de adolescentes parecidos com ele, que têm os mesmos interesses. Então isso ajuda muito. Então acho que informação é a saída para tudo, para a gente saber o que esperar, né? Nem sempre a condição é fácil, às vezes a criança está no período irritado, o adolescente está no período mais irritado, mas com informação essas coisas melhoram, assim, pelo menos a gente sabe o que esperar e a gente sabe o que deve
fazer, né? Então essa seria a minha dica, assim, falar sobre, ir atrás de informação, ir atrás do que a gente pode fazer, de como a gente vai fazer isso ser melhor. Doutora Ellen, muito obrigada. Não só enriqueceu o nosso podcast aqui, mas eu queria agradecer pela disponibilidade, pelo que você faz, porque você leva a informação. Quando a gente também pensou em neurologia, vamos falar com a doutora Ellen, porque eu acho que é tão importante levar informação, porque informação é vida, é desenvolvimento, é sanidade mental. Isso. Porque às vezes a gente está tão virada no girai ali, no dia a dia, que e agora? O que eu faço? Cara, deixa eu buscar aqui uma informação, né? Então, muito obrigada por apoiar essa causa, por nos dar a oportunidade de ter você aqui falando para o nosso público dentro do INPCast. Muito obrigada, foi ótimo. Gente, muito obrigada. Aqui tem outros episódios. Clica, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. E até o próximo episódio. Até lá!